Nosso corpo tem matérias que ainda estão sendo analisadas no laboratório que nem os biólogos conseguiram ainda decifrar. É uma incógnita. Ok. Isso volta ao corpo, volta ao chão. E no processo da decomposição cadavérica é reabsorvido pelo planeta. Mas Paulo de Tarso já dizia que nós temos corpo material e corpo espiritual. Se o corpo material vai para o cemitério, o corpo espiritual volta à casa espiritual. Jesus de Nazaré diz: eu voltarei ao Pai, porque eu tenho que preparar-vos outra morada. Se Jesus diz que tinha outra morada, é a morada não física, a morada não biológica. Em outro momento, ele vai dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então essa dimensão que os nossos olhos, que os nossos 5 sentidos percebem, é apenas parte do processo da criação divina. Quem é daltônico, olha para uma faixa igual essa e vê tudo mais ou menos acinzentado. Quem tem dificuldade auditiva não consegue ouvir todos os sons que o ouvido normal percebe. Quem tem dificuldade gustativa ou olfativa, igualmente, os nossos sentidos são muito pobres. Nós não conseguimos perceber o mundo espiritual. Mas espera aí, lá perto de casa, no centro que eu frequento, tem uma senhora, tem um senhor que vê os espíritos. Ele não vê com os olhos carnais, ele vê com recursos próprios da mediunidade, que tem as suas matrizes no corpo físico, sim, como diz Allan Kardec. Mas é um recurso, um atributo que trazemos conosco, não porque somos evoluídos. A mediunidade independe do padrão moral. Você vai ver pessoas de altíssimo padrão vibratório, como de padrão vibratório bem diferente, uns médiums, outros não. A mediunidade, quanto mais ostensiva, raras exceções no caso do mediunato, é sinal que a criatura tem mais dívida. É um mecanismo de acertarmos as contas com a nossa própria consciência, já que o que nós fazemos não ofende a Deus. Mude esse comportamento que você está ofendendo a Deus. Se existe algum tipo de ofensa, querida, é a você mesmo. Quem lembra do Pequeno Príncipe? De quem? Anton Exupéry. A raposa diz para o Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, o que você anda cativando? O que eu ando cativando? A hora que nós desencarnarmos, nós vamos desencarnar com um peso atômico. E eu dou uma explicação muito fácil de ser compreendida. Como é que é isso, Falcone? É muito fácil. Se eu pegar uma bola, se eu estiver numa piscina com água até a cintura, pegar uma bola de futebol, pegar uma bola de vôlei e colocar essa bola devagarzinho na superfície da água da piscina, o que vai acontecer com ela? A minha mão afunda e a bola boia, ela fica na superfície. Se eu pegar essa bola com as 2 mãos e empurrar para o fundo, a hora que o fôlego acabar, que eu soltar, o que acontece com a bola de futebol, de vôlei? Ela volta para a superfície. Por quê? Porque o peso atômico da bola de futebol comparado com o peso atômico da água é mais leve. Muito bem, eu pego agora uma bola de boliche, de madeira, ponho na palma da mão e levo ela devagarzinho na superfície da água. Se eu tirar a mão de baixo, o que acontece com a bola de boliche? Mas por que ela afunda? Ela é de madeira, não podia afundar. Mas é uma bola feita com uma madeira tão pesada que ela é mais pesada do que o peso da água. E ela vai para o fundo. Eu vou lá, pego a bola e torno a trazer para a superfície. Se eu soltar, ela afunda. A natureza da bola de futebol em relação à água é ficar na superfície. A relação, a natureza da bola de boliche
em relação à água e para o fundo. Ok, nós vamos ali no estande e pegamos uma bola cheia de gás hélio, amarrada com um barbante. E eu dentro da piscina puxo o barbante e levo a bola até a superfície da água e solto o barbante. O que acontece? A bola vai embora. Por quê? Porque o peso atômico da bola de soprar cheia de gás hélio é mais leve do que o ar. Muito bem. E seu ente querido que desencarnou? Aonde que ele está? Depende do peso atômico do espírito em relação ao ambiente do planeta. Dá para entender? Se o seu parente que desencarnou for, sentido figurado, uma bola de boliche, ele sai do corpo e buf, afunda. Se o seu parente que desencarnou for uma bola de futebol, sentido figurado, ele sai do corpo e flutua. E se o seu parente, sentido figurado, tiver o peso atômico de uma bola cheia de gás hélio, ele ascende às regiões superiores. Então, meus queridos irmãos, nossos entes queridos não morrem, desencarnam, e desencarnam com um peso atômico de acordo com os pensamentos, com as palavras, com as atitudes. Diz o ditado popular: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Lê me engano. Esse sujeito aqui pode andar com uma turma da pesada e ele pode ser um cara do bem. Esse sujeito de cá pode andar com uma turma do bem, mas dentro dele ser um cara da pesada. Então não é diga-me com quem tu andas, é diga-me o que tu pensas, porque é o seu pensamento que vai gerar um peso menor ou um peso maior no perispírito, no espírito, naquilo que não morre. E agora? E se você desencarnasse hoje, companheiro, você está com a mão aí segurando o queixo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Como que você desencarnaria? Bola de boliche? Bola de futebol? Ou bola de gás hélio? Não responde, já captei a vossa mensagem, amado mestre. Deu para entender? Somos os responsáveis pela nossa felicidade. No livro dos Espíritos, Allan Kardec mostra que não existe destino. Reencarnamos com um programa reencarnatório. Será que estava escrito nas estrelas que nós nos encontraríamos nessa tarde e noite na Bienal no Rio de Janeiro? Negativo. Nós fizemos isso acontecer pelo uso do nosso livre arbítrio. Se você ainda fuma, se você ainda bebe, pode até ter algum espírito convidado por você para o banquete do vício, mas é por opção. Se outros conseguiram, se eu me esforçar, eu também consigo. Falcone, você disse que o título do livro está errado. Então, qual que seria o título correto do livro? Nós temos que ir num poeta, num escritor não espírita, para buscar uma metáfora dele e explicar qual que é o correto. Khalil, Gibran, Khalil. Quem lembra do profeta? O que ele diz no profeta? Nossos filhos, quem lembra? Nação, nossos filhos. São filhos da vida, são empréstimos de Deus, nasceram de nós, mas não são nossos. São filhos da vida. Se são empréstimos de Deus, se o Saulo me empresta esse relógio, o relógio é meu ou dele? Eu posso ficar com ele até a próxima Bienal. Já vou até pôr no bolso uma vez, ele vai esquecer dele. Ok, eu chego lá em Minas Gerais e enfio a mão no bolso. Gente, o relógio do Saulo. Quem sabe na próxima Bienal, se ele me convidar, eu devolvo. É assim que funciona? Não. Põe numa caixinha,
peço desculpa e mando pelo Sedex para ele. Por quê? O outro quer que eu ainda mando com pão de queijo. Vocês não ouviram, mas eu ouvi daqui. Muito bem, porque pertence a ele. Então seu filho, meu filho, seu cônjuge, meu cônjuge, seu pai, minha mãe, nosso ente querido, não é nosso, é empréstimo de Deus. Nasceram de nós ou nós nascemos deles, mas em realidade não nos pertence. E se não nos pertence, nós precisamos de devolver para o dono. E quem é o dono? O grande arquiteto do universo, Deus, Alá, Manitou, ou o que você quiser. Tem uns que dizem, eu não acredito, eu acho que é na natureza. A natureza, não importa. O Criador. Se nós somos criaturas, toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, o Criador. Ok. Agora me diga com sinceridade, se eu colocasse no livro Devolução de Pessoas Amadas, quem é que ia colocar a mão no livro? Alguém comprava? Devolução de Pessoas Amadas? Esse cara deve ser doido. Por quê? Ninguém chega no centro espírita dizendo assim, devolvi mamãe, devolvi papai, devolvi meu filho. Qual o verbo que o povo usa? Perdi. Entenderam por que o livro, espiritamente falando, está com o título incorreto? Porque é o verbo que as pessoas usam. Perdi, 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 perdi. Na hora de escrever o livro, o que eu coloquei? Perdi. E o livro já atravessou para os Estados Unidos, para a Europa, para as Américas. Estivemos há um ano atrás em Dubai, Abu Dhabi. Estamos voltando agora, viajando pelo Brasil, viajando pelo mundo, falando de doutrina espírita e tendo o livro como uma ferramenta de trabalho. O nosso segundo livro já está pronto. Só não será lançado agora no final de setembro, outubro. Por quê? Porque lançando a Rádio Evoluir, gente, eu achei que lançaram a rádio, construir uma rádio, minha equipe e eu achamos que era juntar 20 e carregar um filhote de elefante. Quando a rádio nasceu, nós descobrimos que era uma manada inteira. Nós temos dormido meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã para a rádio funcionar. E mesmo assim, de vez em quando ela ainda sai do ar. Nós tivemos ontem um corte de energia na rua que funciona a FEAC, e para ressuscitar a rádio depois, a energia voltou, mas os computadores quase que desencarnaram. Foi um Deus nos acuda. Então, este é o nosso depoimento, esta é a nossa mensagem. Não existe morte, só existe vida. Anota aí se você quiser. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus não é o Senhor dos mortos. Jesus é o mestre dos espíritos. Jesus é o médico da saúde, não é o médico da doença. Jesus é o restaurador da nossa fé. Jesus é o nosso modelo e guia.